Olá pessoal, estou aqui com vocês hoje para fazer a abertura do culto e eu escolhi um salmo que é muito importante para mim. Sempre que eu estou com algum aperto no coração, com algum problema, com alguma dificuldade, né, no meu dia a dia, eu procuro fazer a leitura dele, que é o Salmo 91, Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança do Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora de Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao meu lado e 10.000 ao meu redor, você não sofrerá nada. Isso traz para mim que a fé que eu tenho em Jesus Cristo, a fé que eu tenho que Ele interceda por mim junto ao Pai com as minhas orações, vai me trazer segurança durante a minha vida. Não só essa segurança que a gente vive suplicando de não passar dificuldade, de não ter trabalho, de não ter tantas coisas que a gente almeja na nossa vida e no nosso dia a dia. Mas são aquelas dificuldades mais internas, que o Roger possui, as dificuldades dele, que é se voltar 100% para Deus, fazer parte de um todo, que faz com que eu me modifique realmente internamente, para que essas modificações apareçam no meu exterior, para que eu me torne uma pessoa melhor no meu dia a dia. E é essa a mensagem que eu trago para vocês hoje. Quero ser como criança, te amar pelo que é, para a inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me. De amor, quero ser como criança, te amar pelo que é, para a inocência, acreditar em ti.
Senhor Deus, nesse momento eu venho lhe agradecer pela minha vida, pela vida dos meus familiares, pela minha saúde, pela saúde de todas as pessoas que se encontram hoje junto comigo, pela minha congregação, pela IPI Bom Jesus, por todos aqueles que estão nesse momento nos assistindo, por todos aqueles que não vão poder nos assistir. Venho pedir para que Deus derrame suas graças sobre nós, sobre todos aqueles que nesse momento estão passando por alguma dificuldade, para que Deus abrande seus corações. Por essas e por outras palavras, muito obrigado, Senhor. Amém. Olá, bem-vindo ao canal da Casa Sem Lixo, bem-vinda. Se você está chegando aqui agora, eu sou a Nicole, essa aqui é a nossa casa e esse é um espaço que a gente dedica para conversarmos sobre um estilo de vida mais sustentável, um estilo de vida revolucionário, mais conectado com a realidade do planeta. O vídeo de hoje é muito simples, mas eu achei importante, achei que valeria a pena contar para vocês uma experiência que eu vivi, que na verdade eu vivo constantemente, todas as vezes que eu vou na loja a granel para fazer compras, eu levo a minha cestinha, levo os meus potinhos vazios, e aí, em geral, tem sempre uma pessoa que fica me olhando e às vezes alguém se aventura para perguntar: nossa, mas tu traz os teus potes? E aí se abre ali uma oportunidade de diálogo, de conversa, onde eu troco, explico por que eu tô fazendo aquilo, e aí falo um pouquinho sobre as estatísticas, se acontecer ali, se houver abertura, e a pessoa fica, às vezes, em geral, ela fica tocada. E isso aconteceu algumas vezes no ano passado. Eu não me lembro de todas as vezes, nem de todas as pessoas que eu conversei, mas na semana passada eu tava lá na loja fazendo as compras e a Cláudia, dona da loja, comentou comigo: Nicole, não sei se tu lembra de uma senhora que veio aqui e ela se interessou, olhou pra tua cestinha, te perguntou, vocês conversaram. Então, ontem ela apareceu aqui na loja com uma cestinha com os potinhos, fazendo a mesma coisa que tu, comprando nos potinhos para evitar o plástico. E aí uma outra senhorinha chegou perto dela e perguntou: nossa, por que a senhora tá fazendo isso? E ela contou a mesma coisa que eu contei para ela. Então, esse vídeo é sobre isso, é sobre algo tão simples, mas tão poderoso, o poder do exemplo e o poder dessa troca também, desse diálogo que a gente precisa ter com as pessoas. Essa semana eu vi um vídeo de uma senhora, talvez você tenha visto, na rua alguém filmou do alto de um prédio varrendo todo o lixo da rua pro bueiro. E ela tava varrendo e conversando, fazendo aquilo de uma forma tão natural. E aí nos comentários ali abaixo, lá no Instagram, as pessoas falando muito mal: porque isso é uma ignorância, blá blá blá, e xingando a senhora. Só que eu acredito que a maioria das pessoas faz isso porque elas realmente, elas desconhecem, elas não foram educadas. Eu não fui educada, nesse sentido. A gente precisa, então, conversar sobre essas coisas. A gente precisa explicar para as pessoas: olha, quando a gente varre o lixo pro bueiro, isso vai parar num rio, num mar, na barriga de um animal, isso vai transbordar, isso vai fazer mal pra gente, isso que vai causar uma enchente. As pessoas precisam ouvir isso, a gente precisa conversar sobre essas coisas. Isso, em geral, não acontece. Então, uma simples conversa, ele dando exemplo, com a minha cestinha na mão, aí fica mais poderoso ainda, porque você tá fazendo, Você nem tá falando pra ninguém. Eu não fui com o objetivo de falar nada pra ninguém, eu fui simplesmente pra fazer as minhas compras. E aí isso já gerou uma curiosidade e já gerou uma nova ativista, uma pessoa mais consciente, mais conectada, uma pessoa que se abriu para esse assunto. Então era isso, algo muito simples, mas algo muito poderoso, e eu quero te incentivar, te estimular a ser o exemplo, como disse Gandhi, a ser a mudança que você quer ver no mundo. E aí talvez você pode pensar assim, como muitas pessoas me escrevem: mas eu não influencio ninguém. Influencia sim, a gente não tá vendo, mas as pessoas estão sempre se olhando, se observando, e você pode ser essa sementinha aí que vai brotar, quem sabe, no coração de alguém, na mente de alguém, que vai se despertar e olhar para o planeta também com um olhar diferente.
Olá, nós estamos fechando a série Antigo Testamento Histórias Contemporâneas, onde acompanhamos relatos de experiências pessoais nas Escrituras que apontam para Cristo e nos ajudam a viver os dias de hoje. Posso dizer para vocês que não existe nada como as histórias do Antigo Testamento. Elas são cheias de detalhes surpreendentes e elas nos impactam de maneira profunda. E aqui está mais uma história muito poderosa, a história de Jacó. Nós vamos ver hoje especificamente o momento quando Jacó luta com Deus e reorganiza a sua vida. Acompanhe, portanto, Gênesis 32, dos versos 22 a 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do rio Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que perguntas o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada." Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. O grande centro dessa história que nós acabamos de ler não é necessariamente a luta em si de Jacó com Deus, mas o encontro dele com Deus. A busca por Deus é uma realidade. O aumento na procura por livros, artigos e palestras na internet sobre o tema da espiritualidade, eu creio que é uma evidência disso. Eu digo que em meio a tantas dificuldades que o nosso mundo passa, em meio a tantas previsões sombrias do futuro, o ser humano busca por sentido na vida. Então ele tenta encontrar Deus. A pergunta que surge é: como encontrar Deus e como saber o que Ele quer de nós? Provavelmente a história da luta de Jacó seja a mais estranha de todas as narrativas na Bíblia, de como um ser humano pode ter um encontro pessoal com o Deus vivo. Mas apesar de ser estranha, ela contém muitos elementos que nos falam como é possível conhecer Deus, como é possível ter um encontro pessoal com o Deus vivo e como é possível realmente saber que você encontrou Deus. A história acontece numa noite, quando Jacó pega essas 2 esposas, as suas 2 concubinas, seus 11 filhos, e os faz atravessar o val do rio Jaboque, que é o lugar onde é possível passar a pé. Enquanto ele fica sozinho do outro lado, enfrenta um homem durante toda a noite. O que está acontecendo? Uma longa história, mas a questão aqui é que toda a linha da vida de Jacó converge para esse momento. Em Gênesis 28, nós já vemos os gêmeos Esaú e Jacó lutando um com o outro desde o ventre. No nascimento, Esaú vem primeiro, Jacó vem grudado no seu calcanhar e eles continuam lutando. Então eles crescem e é dito que Isaque, seu pai, amava mais Esaú do que Jacó e que daria a ele a bênção da primogenitura. Esse é outro episódio da luta entre Esaú e Jacó, pela bênção. Naquela época, a bênção significava herança e toda autoridade sobre o clã. Isso era privilégio do primogênito, era ele quem tinha as glórias. E Jacó queria essa bênção. Então, no dia que Isaque ia proferir a bênção, Jacó se vestiu como o Esaú e enganou seu pai Isaque, que já era bem velho. Daí Jacó recebeu a bênção verbal e o direito da primogenitura. Só que quando Isaque, o pai, se deu conta do truque, ele entendeu que era isso exatamente o que Deus queria e se recusou a retirar a bênção. Então Esaú prometeu que no momento que Isaque morresse, ele iria matar Jacó. Aí entrou o cuidado da mãe. Rebeca
Sua mãe, ela percebeu a possível tragédia familiar e disse para Jacó fugir. E ele foge para longe da terra que ele amava, para longe da sua mãe, ele foge para longe da bênção, inclusive, para longe do direito de primogenitura. Depois de muitos acontecimentos, Jacó ele se torna um homem rico e quer voltar para sua terra, talvez obter a bênção, viver na terra que pertence a ele. E ele realmente faz isso, mas no caminho ele acaba sabendo que Esaú está vindo em sua direção com um pequeno exército. Então Jacó tenta resolver a situação e manda na frente dele uma comitiva com presentes, animais e dinheiro para Esaú. Ele divide a sua família em duas partes, manda cada uma para um lado e fica pronto para o encontro com Esaú sozinho. Ele pensa que se Esaú matá-lo, a sua família poderá escapar. Percebam que está tudo pronto para o encontro com o homem contra quem ele tem lutado a vida toda. Só que quando Jacó está sozinho, um homem misterioso que não é Esaú o ataca. E Jacó luta com ele toda a noite. Finalmente, quando o dia está raiando, Jacó começa a se dar conta que esse homem é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Era contra Deus que ele estava lutando. Isso fica claro no verso 28. Então Jacó encontra Deus e essa narrativa nos mostra uma marca fundamental do encontro com Deus. O encontro com Deus é uma luta pessoal. Eu vou repetir, o encontro com Deus sempre será uma luta pessoal. E eu gostaria de destacar de maneira bem objetiva o que significa espiritualmente e na prática lutar com Deus. Se você quer encontrar Deus, na realidade você deve esperar um encontro de luta, e não um curso acadêmico ou uma palestra, e também não um cafezinho na varanda. Preste atenção aqui. Deus revela a si mesmo nessa passagem como um lutador. E as pessoas que têm, na verdade, encontrado Deus e não apenas uma experiência religiosa, elas lutam. Bem, como isso funciona? Eu vou destacar aqui 3 qualidades de uma luta. Depois eu quero trabalhar como isso acontece espiritualmente. Então, primeiro de tudo, você precisa de foco. Isso parece óbvio, mas não é. Quando você luta, você não pode fazer mais nada, porque lutar é intenso. Tudo que você faz na luta é foco. Eu tenho pouca experiência com luta, eu fiz alguma coisa quando eu era adolescente, mas eu sei que você não pode pensar sobre qualquer coisa mais. Você não pode pensar sobre as suas férias enquanto você está lutando, você não pode pensar sobre aquilo que você gosta ou sobre aquilo que você não gosta, ou o que você está esperando do fim de semana, né? Talvez a praia, ir ao parque. Veja, isso não ocorre a você está lutando. Jacó, durante a luta, ele não estava ali parado, dizendo para si mesmo: olha, eu acho que eu vou ter que ser um pastor melhor para produzir mais lã, ganhar mais dinheiro. Ou ainda, puxa, eu preciso resolver essa ou aquela questão familiar. Não havia nada na sua mente, ele estava centrado no seu foco. Essa é a primeira parte da luta. A segunda parte da luta é a contradição. Perceba que em uma luta, ambas as partes contradizem uma a outra, principalmente em suas emoções. O confronto é a marca da própria luta. Então, se uma pessoa faz um movimento e a outra se afasta, isso não é luta, é mais parecido talvez com uma dança. A luta, gente, é o oposto da dança. Na dança você completa a emoção e o movimento da outra pessoa, e na luta você contradiz a outra pessoa. Então a primeira coisa que eu disse é que toda luta é foco e intensidade, e a segunda coisa é que ela é contradição. Mas em terceiro lugar, o que é uma coisa muito interessante sobre a luta é que ela é agonia. Perceba algo muito espantoso aqui. Jacó e o homem lutaram toda a noite. Imagine, você sendo pressionado 8 horas seguidas e respondendo a essa pressão com força. Eu não sei realmente quantas horas eles lutaram, talvez 4, 5, 6, 7, 8, não sei.
mas foram horas, com certeza, de agonia. Isso significa tensão, angústia, incerteza. Luta é isso. Agora, como isso funciona espiritualmente? Primeiro, se você quer ter um encontro com Deus, o que você tem que fazer é ter foco absoluto. Você pode ser religioso, você pode não ser religioso, você pode ser moderadamente religioso, não importa. Você apenas vai ter uma experiência espiritual superficial se você não encontrar o Deus vivo de verdade. Então você tem que querer encontrar Ele. Agora presta atenção, quando você começa a encontrar o Deus vivo, essa é a primeira coisa que acontece, você começa a se arrepender. Você imediatamente começa a se dar conta que qualquer alternativa a Deus é, na verdade, uma total oposição a Ele. Em outras palavras, você pensa dessa maneira: se existe Deus, então o meu relacionamento com Ele é a coisa mais importante que existe, nada mais substitui. O meu desejo, o meu olhar, o meu coração são totalmente moldados por isso. Se existe Deus, nada é mais importante que o meu relacionamento com Ele. Ainda você pode pensar assim: se eu perder Deus, nada mais vai fazer sentido para mim. Perceba o quanto isso é intenso. A maioria das pessoas não pensam dessa maneira, elas não se dão conta dessa realidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é lutar até você realmente encontrar Deus. Conheço muita gente que inicia um relacionamento com Deus e fica na superficialidade. Se acomoda em ir na igreja uma vez por semana, ouvir cantar algumas canções de vez em quando e fazer alguns pedidos em forma de oração. Percebam, elas não lutam até encontrar Deus, elas param muito antes, porque Deus não é a coisa mais importante para eles. Veja, Jacó já estava lutando antes dele ver a face de Deus. Ele já estava lutando um bom tempo antes dele saber que ele estava com Deus. No início, Jacó não tinha ideia quem era o cara contra quem ele estava lutando. Ele só se dá conta quando o dia está amanhecendo. Perceba, gente, a luta ela é longa e você não pode perder o foco. Se você quer ter um encontro com Deus, portanto, você tem que focar. Não existe Deus na sua vida de maneira real, até Ele se tornar a maior coisa na sua vida. Então, mesmo se você não conhece Deus dessa maneira, mesmo que você não saiba que Ele é a maior coisa na sua vida, mesmo se Ele não for ainda a tua prioridade, se você acredita em Deus, você tem que admitir que Ele é a coisa mais importante para você, que sem Ele nada mais faz sentido e você tem que encontrá-lo. Isso é uma luta. Então, em primeiro lugar, para você encontrar Deus, você precisa de foco absoluto. E em segundo lugar, você precisa da contradição. Olha aqui, qualquer pessoa que começa a perguntar questões reais sobre Deus tende a ficar desconfortável. Acontece que muitas vezes você passa tempo numa comunidade cristã e não levanta questões reais sobre Deus, que incomodam o teu coração e sustentam a tua fé. Mas no momento em que você começa a pensar em ter um encontro com Deus, você vai começar a questionar Deus. Você começa a fazer perguntas, você começa a dizer: bem, se Deus é bom, por que isso está acontecendo? Entende? Você começa a argumentar com Ele. Qualquer um que encontra o Deus real faz isso. Agora, quero te pedir cuidado aqui, porque muitas vezes o que as pessoas realmente querem quando questionam a Deus é apenas comprovar a sua própria afirmação. Elas não estão numa luta, mas numa dança. Então você apenas vai se dar conta que encontrou Deus e está lutando com Ele quando Ele realmente contradizer você. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar. Você não terá um encontro de maneira pessoal com o Deus vivo se você apenas colocar questões a Ele e Ele não colocar questões a você. Se você quer apenas contradizer a Deus e não permite que Deus contradiga você, então você não está em luta. Vou tornar isso um pouco mais prático. De vez em quando alguém chega para mim e diz: eu realmente luto com essas coisas e eu não posso acreditar em um Deus que permite o sofrimento no mundo ou mesmo o inferno para quem não aceita Jesus.
Agora me deixa perguntar a você uma rápida questão. Se existe um Deus vivo e real para você, você não acha que é possível que ele discorde de você em algo que para você é importante? Ou em algo pelo que você tem alguma afeição especial? É incrível como tem coisas na Bíblia que nos identificamos e outras que nós gostaríamos que nem estivesse ali. Para algumas pessoas, por exemplo, a direção que Deus dá para ajudar o pobre é extremamente animadora, mas quando as Escrituras falam sobre a sexualidade, eles torcem o nariz. O desconforto, às vezes, é o oposto. Nós vibramos com a moralidade sexual, mas desconfiamos quando o assunto é generosidade com os pobres. Percebam como é fácil aceitar uma coisa e rejeitar outra, mas a Bíblia é muito clara quando diz, nesse sentido, que devemos ser generosos com os pobres e que a sexualidade ela deve acontecer entre homem e mulher dentro da aliança do casamento. Agora, se você está realmente desconfortável com alguma questão e começa a lutar com ela a fim de buscar a vontade de Deus para a tua vida, é um bom indicativo que você está tendo um encontro com Ele. Pelo seguinte, você não tem um Deus vivo com você se você tem um Deus que não pode contradizer você. Se você apenas acredita em um Deus que não vai mexer com os teus sentimentos mais profundos, então você ainda não encontrou o verdadeiro Deus vivo. Se você for na Bíblia e escolher quais partes da revelação de Deus você gosta mais e de quais partes você acha que é ultrapassada e desprezá-las, você ainda não tem Deus, você ainda não se tornou próximo dele, você ainda não tem lutado com ele. Pense nesse momento, existe alguma ideia tua, alguma opinião que você não deixa Deus te questionar? Existe alguma área na tua vida que você não quer que seja tocada? Então você provavelmente não teve um encontro com Deus de maneira pessoal, porque você não tem um Deus que pode contradizer você. O que você tem é alguma coisa que você mesmo construiu. Então, eu falei que para você ter um encontro com Deus, você precisa de foco e precisa de contradição. Agora a terceira parte da luta, a agonia. Tem uma questão muito interessante nessa história da luta de Jacó. Por que Deus lutou com Jacó e feriu ele? Eu realmente não tenho essa resposta, mas eu sei que não é nada pessoal, porque eu tenho visto que quem tem encontrado absoluta alegria em Deus diz que precisou da dor antes de encontrar a alegria. Eu particularmente passei por muitas coisas difíceis na minha vida. Muitas delas eu jamais passaria de novo se eu pudesse escolher. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu jamais teria a compreensão, a devoção e o amor que eu tenho por Deus hoje se eu não tivesse passado por essas coisas. Eu vou colocar isso dentro de uma outra situação. Eu sou pai. E quanto mais os filhos crescem, mais percebemos o quanto a falta de sabedoria, humildade e amor vai criar problemas na vida deles. Às vezes eu penso, como eu gostaria de ter o poder de colocar na mente do meu filho a informação que ele precisa para se dar bem, colocar no seu coração a fé e o sentimento mais adequado. Daí eu me dou conta do seguinte, Deus veio à Terra e Ele tinha todo o poder. E Ele não fez isso, não foi dessa maneira que Ele agiu. Perceba isso, uma coisa que é muito duro para um pai observar é que os problemas são criados pela falta de humildade, amor e sabedoria. Mas são exatamente esses problemas que vão ensinar humildade, amor e sabedoria. Gente, nós não somos computadores, somos a imagem de Deus e, portanto, não podemos ser simplesmente programados. Existe uma maneira muito específica para trabalhar com o pecado e sermos aquilo que fomos criados para ser. Existe uma grandiosidade sobre isso e o próprio Deus que fez as regras, Ele honrou essas regras. Ele se fez pecado por nós na agonia da cruz. Quer dizer que sem a dor e sem o sofrimento, nós não nos tornamos sábios, nós não nos tornamos completos. É impossível. Porque esse foi o jeito no qual nós fomos feitos. Nós não fomos programados como máquinas.
Nas palavras do Charles Chaplin, não sois máquinas, homens é que sois. Portanto, coisas terríveis podem acontecer conosco. Dores terríveis podem acontecer, tragédias pessoais, danos permanentes, pois foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. O deslocamento da coxa de Jacó foi a sua humilhação, ou seja, foi o caminho para torná-lo humilde. Você vê até os problemas virem em sua vida e seu relacionamento com Deus se tornar a coisa mais importante em sua vida e você admitir que Deus falou, que Deus encontrou um jeito de submeter você, você não tinha encontrado Deus. Mas, como disse Jó após grande sofrimento, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que é comum, gente, ouvirmos algo do tipo, se você fizer tudo certo, tiver fé, Deus não deixará você se dar mal, seus negócios nunca vão dar errado. Se você fizer o bem, Deus nunca deixará você ser abandonado, ser traído. Se você simplesmente obedecer às regras de Deus, Ele nunca deixará você ser abatido por uma doença. Mas eu me arrisco a te dizer o seguinte, se você pensa assim, você nunca teve um relacionamento pessoal com Deus, porque Deus fará as coisas do jeito dele e você não vai conhecer a Deus a menos que você lute com Ele. É isso, Deus está indo até você para que você lute com Ele. Quem ganhou a luta final? A história de Jacó foi um tipo de luta livre. Okay? Quem ganhou? Quem é o mais forte? É interessante ler que Deus viu que não poderia vencer Jacó, mas também lemos que Deus diz, deixe-me ir. Então, por um lado, parece que por alguma razão Deus não tem mais poder que Jacó, mas por outro lado, quando Deus percebe que não consegue superar Jacó, Ele lhe toca na coxa. Olha que interessante, Deus não pega uma grande vara, uma rocha e esmaga Jacó, Ele simplesmente dá um pequeno toque na sua coxa, pim, e Jacó fica aleijado para sempre. O que isso mostra? Que Deus é tremendamente forte, o que Ele estava fazendo é conservando o seu poder num nível extremamente baixo, tão baixo que Ele não destruiu Jacó. Então vamos refazer a pergunta. Quem ganhou? Bem, Deus disse que Jacó ganhou. Você tem lutado com Deus e vencido, no verso 28. Mas daí Deus se levanta e começa a ir embora. E Jacó lamenta. E ainda por cima está aleijado. Será que isso é uma vitória? A resposta parece ser que tanto Jacó como Deus ganharam. Mas eles ganharam através da perda, e esse é o sentido da vida. Isso é o que o Evangelho diz, e é isso que nós vamos encontrar aqui. Perceba que inicialmente Jacó não sabia contra quem ele estava lutando, e ele estava lutando através da sua força. Ele fez isso por horas e horas, e quando começou a raiar o dia, Jacó viu o enorme poder do homem ao ser tocado em sua coxa, e percebeu que era Deus. Então Jacó pediu para ser abençoado. Qual foi a bênção que ele teve? Gente, Jacó se converteu. A sua bênção foi o relacionamento com Deus. Deus aqui mostrou para Jacó que durante toda a sua vida ele não esteve realmente lutando com Esaú. Ele esteve lutando com Deus. Ele sempre buscou controlar a vida e fazer as coisas do seu jeito. Jacó, em toda a sua vida, evitou Deus. Recusou ver que a única bênção que ele precisava era o próprio Deus. E na luta, Jacó percebeu que o objetivo da sua vida estava errado. Jacó percebeu que no momento que ele ficou mais fraco durante toda aquela noite, foi quando ele realmente teve força. Ele foi transformado na fraqueza. Nesse momento, ele não lutou mais contra Deus, mas lutou por Deus. Ele não lutou mais por independência, mas ele lutou por dependência. Então Jacó ganhou através da fraqueza e através da perda. No entanto, Deus também ganhou através da fraqueza. Ele se fez fraco para ganhar o fraco.
Quando Jacó se arrependeu e mudou a direção de sua vida, ele foi abençoado. Portanto, Jacó venceu, mas Deus venceu também. A grande luta de Deus, a grande vitória de Deus é despertar você, não é te destruir. É como Isaías diz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você quer um encontro com Deus? Quer um encontro pessoal com Deus? Tenha certeza de que Ele é a coisa mais importante na sua vida e lute por isso. Em meio às contradições e agonias dessa luta, você vai ver que o Deus vivo é único e você vai receber a bênção. E quando Ele ferir você em graça, lembre, Jesus Cristo obteve o verdadeiro ferimento que você merecia em seu lugar. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua graça e o Teu amor, porque Tu, Deus, faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Realmente não conseguimos controlar e nos resta aqui crer, confiar e entregar a nossa vida para Ti. Então, nesse momento, Deus, nós pedimos que Tu venha sobre nós e venha, Senhor, nos aquietar no meio dessa luta, que o nosso coração possa ser transformado, que possamos alcançar a humildade de saber que dependemos de Ti e que em Ti é que nós temos a humildade, a sabedoria, a força, o amor que Tu mesmo promove no nosso coração. Nós queremos dizer que confiamos em Ti e queremos viver os Teus caminhos. Pela Tua obra que Tu fez, Senhor, em Jesus Cristo nós oramos. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou um Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar,
guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Que nesse final de culto você possa perceber que Deus, em sua incrível e maravilhosa misericórdia, graça e amor, Ele tem tido sonhos para a nossa vida. Que esse sonho ele inicia quando nós aceitamos caminhar junto com Ele. É isso que nós entendemos por ser discípulo de Cristo, é caminhar com Ele, é aprender diretamente dEle a ser aquilo que nós fomos criados para ser. E isso só é possível porque Jesus Cristo, Ele esteve aqui entre nós como o Deus que se encarnou e fez aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Temos acesso completo ao Pai através dele. Então, vamos pegar essa oportunidade e ser realmente aquilo que nós fomos criados para ser. Vamos ser humanos completos a partir desse relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.